além, né, da gente avaliar dentro da própria caixa de condicionamento desse animal, a gente tem aparatos específicos para medir a performance em diferentes testes, que vai dizer para a gente como esse animal está. Né? No humano, a gente tem outros componentes, que não só o comportamento, para entender o que está acontecendo com o indivíduo, o que está gerando sofrimento, porque ele verbaliza, né? E essa noção que a gente tem muitas vezes de pesquisa com humano e pesquisa com animal, que pesquisa com animal é muito mais simples, eu sempre bato o pé, né, e falo que não, né, pesquisa com animal não é mais simples, pesquisa com animal é diferente e traz pra gente informações diferentes do humano, porque os componentes ali que a gente consegue captar, muitas vezes a gente consegue controlar muito mais variável numa pesquisa com animal do que com humanos. Então, é bem importante assim, a gente ter em mente que não é porque a gente está trabalhando com animais que isso vai ser mais fácil, que isso vai ser mais facilmente compreendido, né? Pelo contrário, a gente tem critérios que são observáveis e é isso que a gente segue. Quando a gente fala de epilepsia, sim, a gente tem modelos que mimetizam as condições da síndrome, né, em animal, e nós podemos usar tanto modelos farmacológicos quanto modelos elétricos, né, que usam eletrodo, como modelos também genéticos, para a gente entender o que a gente precisa ver, né, qual é a situação que nós precisamos apresentar, né, no organismo, seja ele um rato, um peixe, que a gente consegue usar zebrafish para estudar a epilepsia, mimetizar. A epilepsia em humanos, nós conseguimos entender que ela apresenta algumas características histopatológicas, ou seja, mudanças na quantidade de células de determinadas regiões do cérebro. E não só como a mudança de quantidade de células, mas também o tipo de célula. Então, a gente tem 3 etapas na epilepsia em humanos que a gente consegue transpor para o modelo animal. Então, quando um paciente tem epilepsia, o que a gente consegue identificar é que tem uma injúria inicial. O que é injúria inicial, Tamires? É uma fase onde a gente vai ter o primeiro processo aí de perda neuronal, de modificação, de alterações morfológicas e neuroquímicas de uma região específica do cérebro. Porque a epilepsia ela pode ter uma causa desconhecida, ela pode ser gerada por um trauma, então às vezes a gente tem um acidente que a gente tem uma injúria cerebral, um trauma, pode gerar epilepsia. A gente pode ter um problema relacionado à infecção, também pode gerar uma epilepsia, um quadro de epilepsia. E os quadros genéticos, né, que tem a epilepsia que surge devido a mutações genéticas, por exemplo. E esses quadros a gente consegue transpor para o modelo animal com uma validade e com uma fidedignidade muito alta. Né? Então a gente consegue, por exemplo, ver os 3 passos que eu comecei descrevendo primeiro, que é da injúria inicial. Depois que aconteceu o trauma ou a infecção, o cérebro ele passa por um período que a gente chama de fase latente, que é onde a gente vai ter alterações silenciosas da região afetada. Então a gente vai ter perda de neurônios, a gente vai ter aparecimento de células que envolvem inflamação, a gente vai ter fibras alteradas e uma neurogênese aberrante. Então vai ter um nascimento de neurônios ali que não é organizado. Né? Então o contato entre eles também vai ser desorganizado. E isso, na fase latente, é preocupante, porque apesar do indivíduo não apresentar crise nessa fase, ela é uma estrutura que está sendo reorganizada por causa do trauma, que vai gerar crises recorrentes e espontâneas. E aí, quando o paciente ele chega já apresentando crises recorrentes e espontâneas, ele já está num quadro que a gente chama de crônico e é caracterizado como um quadro epiléptico. E no modelo animal, nós temos a pilocarpina, que é uma droga, um agonista colinérgico, que a gente utiliza para justamente induzir crise no animal. E esse animal, em status epilépticos contínuo, ele apresenta, com 1h30 já de status ou de crise contínua, todas essas alterações. A gente tem também os modelos genéticos, que muitas vezes são modelos que, por algum estímulo, por exemplo, o OR, que é um grupo de ratos Wistar, que é a linha de pesquisa do professor Norberto Carrasco, são ratos que apresentam crises convulsivas a partir de um estímulo
sonoro, né? Que tem várias, o grupo do professor Carrasco estuda muito, né, esse animal, essa linhagem. Nós temos também animais WOG, que a gente consegue avaliar a crise de ausência, que são as crises que não são motoras, né, como eu mencionei anteriormente. E nós temos também modelos que são chamados modelos elétricos, né, de abrasamento, que pode ser, na verdade, de abrasamento elétrico e químico, né, que são, quando a gente fala de modelo elétrico, abrasamento elétrico, são modelos que são mais limpos, porque a gente não precisa, a droga normalmente se liga a outras coisas que não só a região de interesse. Quando a gente faz um abrasamento, no caso elétrico, a gente consegue estimular, né, só uma região e mimetizar essa condição de descarga elétrica síncrona e hiperexcitável também, né. Então, são modelos que são usados de acordo com a pergunta que você quer responder, né. Bem, você chegou num ponto muito importante, a questão da pergunta, né?